Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim. No programa de hoje você vai ver as estratégias do Brasil para avançar com o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, com o objetivo de recuperar até 40 milhões de hectares de áreas de baixa produtividade. O Ministério da Agricultura pretende apresentar a investidores internacionais propostas para atrair recursos ao projeto. E em entrevista ao vivo, vamos falar da possibilidade de produzir combustível sustentável de aviação. Um outro assunto do nosso programa de hoje é a que a gente vai até Mato Grosso para conhecer ali proposta de sustentabilidade para o estado. Vamos juntos? O Planeta Campo começa agora. Eu começo o programa de hoje falando das estratégias do Brasil para avançar com o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, para recuperar até 40 milhões de hectares de áreas de baixa produtividade, o que poderia dobrar a área de produção de alimentos no país sem desmatamento em um prazo de 10 anos. Para que o programa avance, é preciso investimento financeiro e, sendo assim, o programa terá o apoio do Banco do Brasil e também do BNDES. O Ministério da Agricultura pretende elaborar propostas e apresentar a investidores internacionais, explicando os benefícios de aplicar recursos na conversão de pastagens degradadas em áreas sustentáveis do Brasil. A ideia, segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, é mostrar que a conversão de pastagens degradadas irá ajudar a preservar a natureza, para que isso atraia capital, abra mais mercados e possa gerar ativos de sustentabilidade, disse ele. O pacote deve incluir linhas de crédito para os produtores realizarem práticas sustentáveis justamente nessas áreas degradadas. Ainda segundo o ministro, muitos países falam em diminuição da agropecuária como forma de manter a sustentabilidade, mas não é isso que o governo brasileiro defende. O Brasil tem o mesmo compromisso ambiental, mas com o crescimento da produção agrícola, incremento de área com crescimento de oportunidades e cada vez menos desmatamento. O Ministério da Agricultura iniciou o funcionamento de grupos de trabalho para elaborar propostas detalhadas para esse programa. A expectativa é que, com o apoio institucional e financeiro, o programa contribua significativamente para o desenvolvimento sustentável do país e também para a consolidação do compromisso brasileiro com a produção agrícola responsável. Bom, e falando em áreas degradadas, vamos entender um pouquinho melhor esse tema? Confere comigo. Solo é um dos recursos naturais mais importantes para a qualidade de vida do homem. Ele é fundamental na produção de alimentos e foi muito importante na evolução da espécie humana. A degradação dos solos constitui um prejuízo socioeconômico para as gerações atuais e representa um enorme risco para as gerações futuras. Segundo a Embrapa, o Brasil possui uma área de pastagem total de 159 milhões de hectares, dos quais 66 milhões estão em estado de degradação intermediária e 35 milhões em situação de degradação severa. Ou seja, do total da área de pastagem do país, 63,5% estão com sinais de degradação. A degradação do solo pode ocorrer em duas etapas. A primeira, a agrícola, e a segunda, a degradação biológica. A degradação agrícola é o processo inicial no qual o sistema apresenta perda da produtividade econômica, com redução da produção da cultura principal. Nessa situação, não há necessariamente uma perda da capacidade do solo em sustentar o acúmulo de biomassa, mas haverá perdas devido à redução do potencial de produção das plantas cultivadas. Já na degradação biológica, há a diminuição da matéria orgânica do solo, processo que favorece a emissão de gases de efeito estufa pela redução do estoque de carbono no solo. Um solo afetado contribui para prejuízo ambiental e está relacionado a práticas inadequadas de manejo, implicando em aumento da perda do solo, perda da fertilidade natural pela redução de nutrientes, assoreamento e contaminação de corpos hídricos e destruição da fauna e da flora. A boa notícia é que os sistemas integrados, como a integração lavoura-pecuária-floresta, podem reverter esse processo. Para ajudar o produtor nessas tomadas de decisão e orientar a elaboração de um projeto adequado às características e objetivos de cada propriedade, o ideal é contar com o apoio de um profissional de assistência técnica ou extensão rural, com conhecimento em sistemas integrados de produção agropecuária.
Bom, agora a gente vai para Mato Grosso conhecer uma pequena propriedade onde foi preciso adequar e modificar a estrutura de produção dos derivados do leite. Com as mudanças, a agricultura familiar ganhou força e o queijo artesanal mais mercado. Vamos conferir? Pode rodar. Seu Sebastião e a esposa Dona Maria nos receberam na casa deles com um café passado na hora para acompanhar a degustação de um queijo frescal feito aqui. E é por causa deste queijo que visitamos o casal de agricultores em São José dos Quatro Marcos, região oeste de Mato Grosso. Seu Sebastião nos levou para conhecer a propriedade de pouco mais de 7 hectares, de onde, há 20 anos, tira sustento da família com a produção de leite e queijo. História que teve um revés recente. Quando foi esse ano 2023, tivemos não sei nem como fala assim, mas tivemos um susto. Teve uma interrupção na venda, na entrega do mercado, né? A interrupção que o seu Sebastião se refere se deve ao fato de o comércio local, por ordem do Ministério Público, não comprar mais produtos de origem animal que não fossem inspecionados. Foi um descontrole danado assim pra gente, né? Porque a vida toda nós trabalhou, né? Nós tinha o cômodo assim só para mexer com queijo, né? Sem mercado, seu Sebastião teve que vender parte das vacas para se manter. Pensou até em desistir da pecuária leiteira, quando através da Empaer, a empresa mato-grossense de pesquisa, assistência e extensão rural, soube que não precisaria de muito tempo e nem de muito investimento para se ajustar à lei e se manter no negócio de queijos. Como já tinha um local específico, só precisou fazer alguns ajustes. O resto foi papelada para ter o produto inspecionado. Esta área representa a nova fase aqui na propriedade do seu Sebastião. Antes de repor o plantel de vacas, está sendo feita a reforma da pastagem. A meta é melhorar a produtividade, de olho nas novas possibilidades de mercado. O selo, que agora consta no queijo fabricado na pequena agroindústria familiar, faz parte do consórcio das Nascentes do Pantanal e permite que o produto seja comercializado em 14 municípios da região. Novos mercados, novas perspectivas e mais trabalho para a Dona Maria. Tempo atrás eu fazia até 15 queijos por dia. Mas a senhora está otimista? Sim, Está preparada? tô. A principal mudança que eu posso falar para você, a principal, para mim, de longe, é a mais importante, né? Que é a fixação do homem no campo, a fixação do homem na sua propriedade, né? A fixação do produtor na atividade produtiva, né? Produzindo alimento para alimentar as cidades. Porque a gente vinha no processo onde o pequeno produtor, né, dificilmente conseguiria regularizar sua propriedade, regularizar sua agroindústria. E isso tem trazido a regularização e tem possibilitado eles alcançar mercados, né? Não só mercados, né, comuns como supermercados, mas também mercados institucionais. Hoje, para você ter uma ideia, né, nós temos mais de 5 milhões de reais em contratos da agricultura familiar com a merenda escolar na região. Antes da interrupção na atividade, a produção de leite na propriedade do seu Sebastião era de aproximadamente 100 quilos dia, quantidade que ele pretende ultrapassar em breve e confirmar de vez a nova fase do sítio. Eu penso que dentro desses 6 meses a gente já voltou ao normal de novo. Dá para continuar a luta de bastante produção. A gente sempre tem esse sonho de tocar para frente, né? Que bacana esse exemplo de Mato Grosso, deve ser uma delícia esse queijo aí que eles produzem. Agora a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco vamos acompanhar as notícias sustentáveis do agro e ainda a gente vê também como uma das maiores associações de produtores de gado do mundo coloca em prática a economia circular reutilizando a palha de arroz. Fica comigo, a gente volta já.
Curiosidade do agro. Você sabia que a soja, mais especificamente o óleo de soja, é um componente-chave para fazer giz de cera e lápis de cor? A soja torna os instrumentos de desenhar e colorir mais fáceis de usar, pois deslizam mais suavemente sobre o papel e não lascam. A base de soja também é biodegradável e causa menos impactos na natureza. E aí, gostou? Fique ligado, já já tem mais! Toda safra tem seus desafios e para enfrentar você precisa de parceiros fortes ao seu lado, como a Orbia, que está lançando a campanha Firme e Forte 2024. Resgate benefícios com até 73% de desconto, cote os insumos da próxima safra e ainda pague em até 12 meses com Orbia Pag. Cadastre-se e ainda ganhe 300 pontos. Aproveite! Acompanhe todos os dias em nossa programação as principais cotações e meteorologia, informações para o produtor e expectativa para as próximas safras. Pecuária no Brasil e no mundo. Um giro com oportunidades e dados da pecuária, análises de mercado, técnicas de manejo, logística, suinocultura e avicultura. Principais informações para quem produz. Produzir mais e melhor. Sustentabilidade, mostrando tudo que o produtor precisa saber para enfrentar os desafios da pecuária do futuro. Jornalismo em tempo real, especialistas, dados, estatísticas, feiras e eventos. Tudo o que acontece no agro você vê aqui no Canal Rural. A JBS nasceu há 70 anos no interior do Brasil, alimentando sonhos e a realização deles. E foi alimentando o sonho brasileiro de ser uma empresa global, que hoje a JBS é a maior empresa do mundo em seu setor. Produz em 16 países, está nos pratos em milhares de lares pelo mundo. Mas suas raízes estão no Brasil, onde alimenta crescimento, alimenta geração de empregos para os 151 mil colaboradores, alimenta sustentabilidade para fazer cada vez mais com menos. Alimenta tecnologia para tirar o máximo de cada proteína e até criar novas. Alimenta o mundo, alimenta o Brasil, alimenta você. JBS, há 70 anos, alimentando o que alimenta o mundo. Se você perdeu algum conteúdo do Canal Rural, saiba que você pode acompanhar e ver quantas vezes quiser na Claro TV+. Sim, o Não Agora é Claro TV+. Você pode ver programas especiais, séries, documentários e muito mais. Seja na TV, tablet e celular. Basta seguir o caminho. Acesse Claro TV+, programas de TV e procurar por Canal Rural. Pronto, todo o conteúdo do mundo agro na palma da sua mão. Estamos de volta para falar agora que a economia circular é uma prática bem presente no campo e que vem sendo cada vez mais observada em muitas propriedades pelo país. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, por exemplo, produz cerca de 500 toneladas de palha de arroz por ano durante as feiras realizadas em Uberaba, Minas Gerais. E após essas feiras, o material tem destinação correta. É reutilizado para a produção de mudas. Olha que legal, veja na reportagem. Nem sempre os pavilhões do Parque Fernando Costa, sede da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, estão assim. O parque em Uberaba, Minas Gerais, cedia os mais importantes eventos da pecuária zebuína. Por ano, são pelo menos 3 grandes feiras, com a presença de milhares de animais. Por isso, de tempos em tempos, o local recebe uma verdadeira montanha de palha de arroz, usada para manter o bem-estar dos exemplares. Não pode estar em contato com chão duro, que é um animal pesado e acaba estragando os cascos, então tem que estar sempre no conforto. Somente durante a Expo Zebu, a maior e mais importante feira realizada no parque, são usadas mais de 300 toneladas de palha de arroz. Por ano, o montante soma mais de 500 toneladas. Depois que as feiras terminam, o material não tem mais utilidade e é responsabilidade da ABCZ dar a destinação correta para os resíduos. Em todo o processo da casa, a gente tem esse cuidado, né? A gente tem desde o início, do meio e do fim.
Então a BCZ tem esse cuidado em todo o seu processo e com a palha de arroz também. No caso da palha de arroz, o primeiro passo é recolher todo o produto de dentro dos pavilhões. O trabalho é feito com a ajuda de uma pá carregadeira e desta esteira que transporta os resíduos para os caminhões. Os produtos seguem para a cidade de Nova Ponte, no Triângulo Mineiro, mais precisamente para esta empresa, a Bioplant, contratada pela ABCZ. A indústria é responsável por transformar a palha de arroz em substrato para a produção de mudas das mais diferentes culturas, como frutas e hortaliças. Assim que o carregamento chega, ele é depositado neste pátio para ser misturado com outros resíduos orgânicos, como pó de coco, casca de pinos e até bagaço de cana-de-açúcar. A partir daí, é feito o processo de compostagem. Que nada mais é do que um processo biológico de quebra das matérias-primas e de esterilização de micro-organismos, de agentes patogênicos, de coliformes fecais. Dado esse processo, nós temos uma matéria orgânica preparada para a produção do substrato, que vai ser vendida para produtores de mudas. Depois de 3 meses, o material é levado para este galpão, onde o substrato propriamente dito é produzido, num ambiente controlado, sem a interferência de ações do clima, como a chuva, por exemplo. O composto tem a temperatura e a umidade controlada para finalmente ser embalado e distribuído para todo o Brasil. Da linha de produção, saem 20 sacos por minuto, prontos para serem comercializados. Em média, a palha de arroz fornecida anualmente pela ABCZ contribui para a produção de mais de 250 milhões de mudas como estas aqui. Nós reciclamos, em média, 30 mil toneladas de resíduos por ano. E a gente basicamente tira esse resíduo vegetal que saiu da natureza e devolve ele para alimentar toda a agricultura do país. Muito bacana esse projeto aí da ABCZ. E no Eu Sou o Planeta de hoje, o protagonista é o Valdecir Ferrari, especialista em compostagem e apaixonado pela agricultura e também pelo meio ambiente. Esse amor pela terra é colocado em prática nas fazendas da SLC Agrícola. Vamos acompanhar. Bom, eu sou o Valdecir Ferrari, sou um apaixonado pela agricultura, pelo meio ambiente, tenho família, tenho 2 filhos, por isso mesmo o trabalho focado para o meio ambiente é importantíssimo, porque a gente tem que olhar para as famílias, olhar para frente. Eu sou especialista na área de compostagem, por 2 caminhos, pela formação teórica, mas principalmente pela prática em compostagem. Trabalho com isso desde a década de 90. Solucionando problemas ou transformando possíveis problemas em produtos que são usados na agricultura, substituindo meios de produção que não são do viés sustentável por um caminho de sustentabilidade. O meu trabalho com sustentabilidade começou na década de 90, em cima de subprodutos dos resíduos da indústria vitivinícola. A gente começou a trabalhar isso com viés nosso, não da indústria, porque a gente queria transformar o bagaço num substrato para substituir o solo, que a gente achava que nós éramos agressores ambientais no fato de extrair o solo para botar em potes. A gente começou a produzir um substrato, isso na década de 90. Aquele processo, fizemos um negócio em cima disso, a gente foi evoluindo, foi trabalhando com esse processo, desenvolvendo tecnologias na área biológica, na área bioquímica, e isso nos permitiu chegar hoje e espalhar esse conhecimento, essa prática, através da SLC nas fazendas do Brasil inteiro deles. Então, é muito prazeroso trabalhar com essas práticas. A gente tem hoje na serra vinícolas, tem indústrias que têm todo um resíduo orgânico dos processos humanos, de todo o sistema de produção deles. Todos esses resíduos orgânicos, subprodutos orgânicos, a gente consegue transformar em fertilizantes orgânicos e outros produtos derivados. Isolamos micro-organismos, produzimos bioprodutos. E aqui na SLC a gente tem a oportunidade de levar em grande escala nas fazendas e participar de um projeto fantástico que é
a economia circular em fazenda, que talvez seja a primeira no mundo em aplicar essa tecnologia. Isso é uma satisfação muito grande e sem dúvida isso aí não é mensurável economicamente porque mexe com a alma da vida da gente. Eu acho que todo ser humano é importante para o planeta. Agora, a gente pode passar pelo planeta sendo importante e não fazendo nada de importante, ou podemos passar pelo planeta sendo importante e de fato fazer algo de benefício para o planeta. Trabalhar com sustentabilidade é justamente isso, é deixar um pouco mais o planeta para mais gerações poderem viver nele. Então é essa a diferença que eu entendo. Então todo ser humano é importante, agora nós temos que agir de forma a sermos efetivamente importantes. Muito bacana conhecer um pouquinho mais da história do trabalho do Valdecir. E hoje é dia de Planeta Campo Digital. Vamos juntos conferir as principais notícias da sustentabilidade que trazem reflexos para o agronegócio. Sexta-feira é dia de Planeta Digital. Guilherme Nannini já está aqui comigo no estúdio para trazer as notícias do agro e da sustentabilidade nessa última semana. Seja bem-vindo, Gui. Muito obrigado e boa tarde para você e boa tarde para o pessoal de casa. Vamos aos destaques de mais uma semana. É isso, a gente começa falando que vai ter aí crédito para o pessoal da Amazônia, né? Para os pequenos produtores que vivem lá na Amazônia. É isso, Gui? Perfeito. O governo anunciou 60 milhões de reais para promover a agricultura familiar na Amazônia. Esse montante vai ser reservado para assistência técnica e extensão rural do programa Bolsa Verde, visando atender 15 mil famílias em cerca de 7 estados, buscando promover a inclusão produtiva na agricultura familiar sustentável com a preservação ambiental e a redução do desmatamento. Tá certo. Agora, quais são essas 7 cidades, Gui, 7 estados? Bom, essa proposta aí que visa atender essas 15 mil famílias está incluindo o Acre, o Amazonas, o Amapá, Rondônia, Pará e outras 2 cidades também que ainda vão ser definidas. Houve também um investimento de 150 milhões de reais com foco na ampliação do acesso à água também nessas regiões, que vai beneficiar cerca de 4,6 mil famílias em 16 municípios, incluindo comunidades na Ilha do Marajó, que a gente falou aqui inclusive no programa. Exatamente, inclusive tem matéria nossa no site, né, justamente falando como a bioeconomia pode ser uma solução ali para a região da Ilha do Marajó. Agora, uma outra coisa interessante que a gente sempre fala por aqui, que agora está comprovada, é que as agroflorestas ajudam aí o clima. Exatamente. A Embrapa conseguiu, por meio de um estudo, apontar que os sistemas agroflorestais aumentam os estoques de carbono e nitrogênio no solo. A pesquisa conduzida pela Embrapa Caprinos e Ovinos e a Embrapa Meio Norte revelou que os sistemas agroflorestais têm o potencial de aumentar significativamente os estoques de carbono e nitrogênio no solo em comparação com áreas de vegetação nativa da Caatinga. Que bacana! E quais que são os índices aí, Gui? Em particular, assim, os sistemas agroflorestais, eles apresentaram um aumento de até 50% no estoque de carbono orgânico e 60% no teor de nitrogênio no solo em relação a essas áreas da Caatinga. Esses resultados estão indicando que os sistemas integrados de produção, como as agroflorestas, podem desempenhar um papel importante na captura de carbono no solo e também na recuperação de perdas por emissões de gases de efeito estufa. Muito bacana. E isso também tem um efeito importante no bioma da Caatinga, né, Gui? Isso mesmo, essa implementação desses sistemas agroflorestais, ele pode promover um manejo sustentável do bioma, conciliando a conservação da vegetação nativa com a produção agrícola. E não só isso, né, Iá? A gente também vai garantir a segurança alimentar dos rebanhos na região semiárida do Brasil. Muito bom. Agora, uma outra coisa interessante, né, é a gente entender como é que isso acontece, né? Como é que essa dinâmica de sequestro de carbono acontece nos sistemas agroflorestais? Bom, para explicar isso, os sistemas agroflorestais, eles promovem o sequestro de carbono no solo através da decomposição de raízes, folhas e outras matérias orgânicas provenientes dessas culturas agrícolas e das árvores. Então é bem bacana a gente ver que os sistemas agroflorestais podem ser sim um aliado do meio ambiente. Com certeza, né? E tem também uma questão aí do semiárido, né? Que é uma dificuldade, né? Para a gente conseguir realmente expandir a nossa fronteira agrícola ali para o semiárido, né? Tem toda uma dificuldade relacionada a clima, a tipo de solo. Também tem vantagens nisso, né? Isso mesmo. São relevantes para a região semiárida brasileira porque o estoque de carbono orgânico no solo pode ser reduzido devido a essas condições climáticas adversas e práticas de manejo inadequadas também. Muito bom. Agora vamos para a nossa última notícia aqui, que é relacionada aos fenômenos climáticos e como que isso impacta
o produtor rural, né? Quais que são aí os fenômenos de maior impacto para a produção? Exatamente, a gente sabe que os fenômenos climáticos têm impactado cada vez mais a agropecuária e a gente precisa compreender e lidar com esses fenômenos climáticos, especialmente os extremos, né? Que a gente sabe que tem muitos deles acontecendo e que prejudicam a nossa agropecuária brasileira. Muito bom. E aí tem 10 fenômenos, é isso, Gui? Isso mesmo. Fenômenos como o El Niño, Laninha, as geadas também. Você pode conferir no nosso site os 10 fenômenos climáticos mais relevantes para a agropecuária. Tem também granizo, as geadas, para entender um pouquinho mais deles. Porque é essencial a gente estar atento a esses eventos e adotar as medidas adequadas para mitigar os impactos e proteger as suas operações. E, inclusive, se você quiser saber alguma dessas novas tecnologias para mitigar esses efeitos desses fenômenos climáticos, é só você acessar o nosso site planetacampo.com.br, as nossas redes, o YouTube, o Instagram e o Facebook, que a gente tem várias matérias para você ver como que você pode combater esses fenômenos climáticos na agricultura. Isso. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Gui, foi um prazer novamente ter você aqui no estúdio. E para você aí também, muito obrigada pela sua companhia nessa sexta-feira, um ótimo fim de semana. Segunda-feira a gente se vê novamente. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.